Olá a todas as mulheres e não só, que nos estão a Exato. assistir, Aos espiões. aos espiões, sim. Não, 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 nada. São muito bem-vindos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres. Exatamente, estamos aqui, já sabe, de segunda a sexta pelas 15 horas, sempre para trazer até si histórias de vida, conhecer algumas coisas que se calhar ainda não conhece, relembrar outras. Mas hoje acho que temos um programa que vai ser muito cheio de tudo isto, muito cheio de informação, muito cheio de novos conhecimentos e também de histórias de vida. Portanto, acho que tenho a certeza, tem que ficar desse lado até ao finalzinho para saber tudo o que vamos conversar. Todos os programas são especiais e mais. Sim, cada um é especial à sua maneira. Exatamente. Não é? Então, algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir, isso já passou 7 dias, porque qualquer coisa pode ir à box, não é? Sim, Porque... exatamente. Ou então já definir na box, gravar tudo. Exato. Ou então, YouTube. YouTube, Curiacos TV, na playlist Conversa de Mulheres também pode aceder a muitos dos programas que já aconteceram. Pode ir também ao nosso Instagram ou Facebook, portanto, Facebook, Programa Conversa de Mulheres, Instagram, conversa.mulheres, e saber o que é que foi falado naquele dia que eu, por acaso, não vi, e este programa interessa-me muito, e então aí vai ao YouTube, ou volta para trás na box, e vai assistir a tudo, saber tudo, e estar sempre informado, porque, aliás, este programa, posso dizê-lo hoje, tem sempre o objetivo aqui de trazer informação até si, mas tem um objetivo de inspirar cada mulher a ser uma melhor versão de si própria, Lindo. não é? Sim, sim. Eu gosto desta frase que muitas pessoas dizem, da melhor versão. Não é a outra pessoa, porque é como você é, que é para ser, mas é a melhor versão de si própria e nós todas gostamos das nossas melhores versões. Portanto, isto serve para aquelas senhoras que já estão reformadas, já têm mais alguma idade, para outras senhoras que possam estar de baixa agora em casa, seja porque tiveram um bebê, porque vão ter um bebê, porque houve alguma situação. Então, estamos aqui. E para as outras que são muito ativas, YouTube consigo, porque está a trabalhar, então vê-nos noutro horário, no horário do relax. Exatamente. Portanto, temos as nossas redes sociais, YouTube, para que não perca nada relacionado com este programa, com as convidadas por aqui passam. E agora vamos então conhecer a nossa convidada de hoje. Vamos conhecer. Então temos connosco a Luciane, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Luciane, hoje vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre o meu trabalho, né, a continuação do meu trabalho na área da micropigmentação, mas não só numa vertente estética, numa vertente paramédica, que é para além da parte estética, para além da parte da beleza, do cuidado, né, da pele e pós-acidente, pós uma queimadura, traumas ocorridos em cirurgias, próteses que não correram bem, toda uma parte que a minha profissão como micropigmentadora abrange também, além da parte da beleza. Pois, portanto, haverá aqui pessoas que ainda nem sabem bem o que é micropigmentação, não é? Exato. Ou já ouviram que falar é só... e não sabem. exato. Mas começando aqui, de onde é que veio? Desmistificar isto. Mostrando, andando só um bocadinho para trás, como é que começou aqui esta caminhada na micropigmentação? Já há alguns anos, não é? Já tem imensos anos. cursos. Acho que é a primeira vez que vou falar realmente nisto, num programa de televisão. A minha vinda para a micropigmentação foi derivada a um problema de saúde que eu tive quando eu perdi o meu pai, e foi logo, minha filha nasceu, meu pai faleceu ao mesmo tempo. Então, no período de 3 meses, eu perdi completamente o cabelo. Mesmo, perdi o cabelo, sobrancelhas, tudo. Desencadeei uma alopécia traumática, não é? Devido a isso. Entretanto, como é óbvio, isso deita muito abaixo, não é? Deita muito abaixo, e fiquei com uma depressão muito grande. É o pós-parto e mais essa situação. Porque o pós-parto já muitas mulheres estão em baixo. Eu costumo dizer que se vive noutro planeta, parece que vivemos, não sabemos bem o quê. Exatamente. Então, com tudo isso, com a perca do pai, pronto. E depois ainda olhar para si. Não conseguir passar aquele momento com a minha mãe, não conseguir enterrar o meu pai. Então, aquilo mexeu muito comigo, porque tinha uma proximidade muito grande com o meu pai. E então, foi muita coisa assim ao mesmo tempo e enfim. Mas eu digo que acho que foi preciso eu passar por isso, senão não estaria aqui hoje.
um exemplo. Que é uma mulher de sucesso, não é? Já vão conhecê-la, quem não conhece, se calhar os seguidores já conhecem e já sabem a sério, mas é uma mulher de sucesso e que deu a volta por cima. Portanto, vamos começar aqui do lado não tão bom, mas... No entanto, não foi pela parte financeira que a maioria, infelizmente, hoje em dia, as profissionais estão a entrar para essa área pela parte financeira. No entanto, eu tenho toda essa vertente de ajudar o próximo, justamente porque eu já passei por um problema de saúde, de não ter cabelo. Então, eu tenho um programa que chama-se Mudar Vidas, do qual eu apoio pessoas que não têm condições financeiras de fazer um procedimento. Pode ser por cancro, ou alopécia, ou um acidente, qualquer coisa que for, uma vez por mês. Eles escrevem uma carta e isso eu também não divulgo muito. Pois, porque senão vai receber exatamente. Não é para essa questão, porque se a gente faz, não é para ganhar visibilidade. Ver, eu faço mesmo porque realmente tive do lado de cá e sei a importância que isso é para uma mulher. Fui escrava de cabeleiras durante 7 anos na minha vida. Acho que na última vez que eu vim aqui no programa eu tentava usar a cabeleira. E tem 1 ano que eu tirei a cabeleira, então tem montes de... Só há 1 ano? Só há 1 ano, e foi agora há pouco tempo porque estive confinada em Cabo Verde durante 4 meses e meio, fui de férias para 1 semana e acabei de ficar presa, que os aeroportos fecharam, ninguém tinha noção da proporção que ia ganhar isto, não é? Ninguém tinha noção. Isto foi ano passado, de um momento para o outro, ninguém não sabíamos, tinha umas férias marcadas de 1 semana e ficou 4 meses e meio. E pronto, e praia, mar, aquela coisa toda, ninguém me conhecia, eu fazia muita meditação, nadava muito, vi muita coisa ali, e eu falei, gente, mas por que eu tô aqui agarrada? E, entretanto, já tinha um bocadinho de cabelo, que ao longo desses 8 anos fiz muitos tratamentos para conseguir este bocadinho. E que tem um cabelo lindíssimo, eu ia dizer, tem um cabelo lindíssimo. Está disfarçado, as mulheres têm como disfarçar, a gente dá uma pintadela aqui no couro cabeludo, faz uns cachinhos, dá volume, mas realmente é muito, muito pouquinho. Mas, para resumindo, já resolvi assumir-me, porque antes prejudiquei muito um pouco a minha carreira, porque estava sempre incomodada com a cabeleira e não tinha coragem de fazer um store, de aparecer nos vídeos que parecia que toda a gente ia falar e ver que eu estava com uma cabeleira. Nem tanto, eu não cresci, não expandi muito, porque as pessoas que trabalhavam com Luciene, deixa que aparecer. Luciene, tens que falar. Luciene, tens que fazer um store. As pessoas se conectam com pessoas. É verdade. E tens que aparecer, tens que mostrar quem és. Eu não conseguia, aquilo travava-me de uma certa maneira que eu não conseguia. Parecia que eu fazia assim com o telefone, ia fazer um story, parece que eu estava olhando assim, olha, nunca conseguia. Nós sempre olhamos para os nossos próprios defeitos, não é? Nós achamos que toda a gente está a olhar para aquilo, não é? Se a Luciene não disser que usa uma cabeleira, ninguém vai saber. À vontade, não é? Exatamente. Mas eu tinha sempre aquela coisa, por onde eu ia, eu estava sempre inspirando pessoas. No início incomodou muito, 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 muito. Mas o meu marido deu muito apoio. Que depois, entretanto, passei a brincar com a situação. Ele passava a vida a viajar, um dia eu chegava no aeroporto loira, outro dia chegava ruiva, outro dia, e ele, eu sou um sortudo. Tem muitas mulheres numa só, não é? Eu tenho várias mulheres, enquanto eles andam com uma única sempre. E comecei a levar aquilo assim. E ainda voltando mais ainda, então, para dizer como que eu iniciei, foi porque, na altura que eu tive esse problema de saúde, eu fui procurar em Portugal. Falaram, o Brasil sempre foi muito forte a micropigmentação. Sim. E, nem tanto, eu vim cá em Portugal, estava cá e fui procurar um sítio para fazer. Na altura, tinha condições, procurei um bom sítio para fazer, não é? Pensava eu. Só que saí de lá a chorar, a verdade é essa. Quem me fez as sobrancelhas fez-me uma tatuagem preta, um risco assim, que quando eu olhei no espelho, ainda fiquei mais mal do que já tinha, porque eu com a maquilhagem conseguia disfarçar melhor, e com a cabeleira estava sempre melhor. E, nem tanto, fiquei com 2 riscos muito preto na sobrancelha, que eu só chorava muito mais, não conseguia olhar para o espelho, um filme muito grande. E em Portugal não havia, na altura, remoção a laser.
não Pois, que tinha é algo como remover. que também faz, É uma das não minhas é? especialidades, fui Sim, pioneira, exatamente. fui uma das primeiras a trazer esse laser para Portugal. E, entretanto, tive que ir para a Alemanha remover a micropigmentação que tinha e comecei a pesquisar o que era micropigmentação, quem eram os melhores micropigmentadores do mundo. Interessava o país que fosse, onde fosse, comecei a pesquisar tudo que havia Era uma sobre. necessidade para si. Eh, Dar tanta não importância. foi porque foi por mim e foi por depois me ver naquela situação e pensar, gente, quantidade de pessoas Pois, sim. Que deve que, estar a precisar, sim. ou que precisa como eu e que aquilo realmente faz falta, porque é uma coisa que faz falta numa mulher, o cabelo, uma sobrancelha, Sem dúvida. faz-nos falta. Se uma unha a gente não consegue ficar sem, imagina uma Eu estou com sobrancelha. uma mais pequenina que a outra já. Então, fui pesquisar tudo que havia na altura de micropigmentação. Tinha acabado o meu curso de estética, já estava com uma clínica completamente toda para estrear, mas tudo na vertente, e mesmo só estética, porque eu sou formada em cosmetologia. E acabei nunca exercendo, porque saí, retirei a micropigmentação, ainda tive que fazer essa viagem para remover durante 3 vezes, aí tirei, e procurei os melhores profissionais e encontrei, foi minha primeira mentora na altura, Vânia Machado. Então fui para o Brasil com a minha bebê, recém-nascida, com a Ama, e tive uma forma, escolhi o Brasil pela facilidade da língua, como é óbvio. Claro. Se havia lá uma boa, porque Exatamente, não? pela Sim, facilidade, sim. e para ver se realmente era aquilo que eu queria. Entretanto, quando ela me fez as minhas sobrancelhas, que eu olhei no espelho, eu não conseguia parar de chorar. Porque custou muito. Não conseguia parar de chorar. Ela chorava, eu chorava, porque parecia tão real. E eu já estava tanto tempo sem me ver novamente com aquela feição. Porque faz tanta diferença, Que não é? eu senti um chamado assim, que eu falei, gente, realmente é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer, quero que as pessoas sintam isso. Então, fiz as minhas sobrancelhas, tirei a formação com ela, ia fazer só uma, fiz logo 2, fiquei mais tempo. E daí, então, foi todo o meu percurso. Tirei formações em vários países, independente da língua que fosse, ia sempre, ia com tradutores, né? Porque Rússia não tinha como, vários países aqui Não sei, dá. podia nos estar aqui a dizer que sabe falar quase todas as línguas. Seria ótimo, Poderia seria ser. incrível. Há pessoas que têm esta capacidade de aprender muito fácil. Não, levava sempre tradutores e posso dizer, graças a Deus, tive condições para isso. Pois, porque eu ia falar. Abri mão foi um de muita investimento. coisa para isso, foi um investimento muito grande, abri mão de umas coisas para fazer isto, porque realmente é uma coisa que eu digo que foi um chamado que eu tive para a micropigmentação. Hoje em dia, olho para trás e tipo, fiquei sem cabelo, é como não faz moça nenhuma. E sei que já foi muito difícil na minha vida. E daí comecei cada vez me especializar mais, cada vez mais com todos os profissionais da área. Tudo que existia, todas as técnicas de micropigmentação eu faço. Desde paramédica, comecei com as sobrancelhas, depois passei para o eyeliner, depois lábios, depois tem sempre as atualizações, depois foi a auréola, depois foi capilar, depois as cicatrizes. Então, tudo. Depois entrou o microblending, não é? Que é tudo micropigmentação, só que as pessoas pensam que são coisas diferentes. Explique-nos, já que Pois, falou, porque já agora ficamos aqui porque também a muitas saber. pessoas ligam, eu queria fazer microblending. E outras, eu queria fazer micropigmentação. O que é a micropigmentação? A micropigmentação é a introdução de pigmento na pele. Não importa se ela vai ser de uma forma mecânica ou se ela vai ser de uma forma manual, que é o indutor manual, que é a técnica Tebori, chamado Tebori, que é o famoso microblending. Só que nem todas as peles, tipo a pele da Sandra, que vai ser um exemplo que vamos mostrar, suporta essa técnica. Então, um bom micropigmentador, ele tem que saber micropigmentar, tanto com a parte manual como com a parte do aparelho, né? A parte eletrônica. E então, eu me especializei em tudo. Hoje, trabalho com todas as vertentes, sou formadora no mundo, sou formadora, palestrante, inclusive agora, dia 15, vou estar no Brasil, num congresso
a palestrar para 1.500 pessoas e fazer um atendimento ao vivo. E aí foi acontecendo, depois, entretanto, as pessoas vinham ter comigo a pedir ajuda, pedir formação, e eu construí a minha academia, que é o BAFA Academy, que já existe há 6 anos. 6 anos, Porque 6, tem a 7. sua clínica, não é? Tem Nós a temos até clínica, algumas fotos sim. depois que vão passando Tem aqui a clínica da e tem a clínica, academia. que é grande, Que é muito que é grande. visitada, que tem como clientes pessoas muito conhecidas, não é? Pessoas que vêm de Muito. muitos sítios, não é? Que aqui o seu nome, Luciano, está aqui a parecer muito, muito humilde. Parece que tem aqui só uma coisinha, tem ali uma lojazinha ali na esquina, mas não é nada disso. Tem uma clínica que é muito conhecida internacionalmente, tem muitas pessoas famosas, não é? Que não vão. se pode dizer, mas... Sim, pronto, sou eu que estou a dizer, assim não fica mal, que vêm a visitar o Luciano. Portanto, quando diz que desta situação, que foi uma situação difícil e que agradecemos desde já ter falado sobre isso e com certeza está a tocar no coração aqui de algumas pessoas que nos estão a ver e a ouvir, transformou isto, que foi uma coisa muito uma força má, que veio de dentro. foi uma força, tornou numa coisa boa. Portanto, um objetivo de vida. Exato. Portanto, se calhar alguém que hoje nos esteja a ver ou a ouvir por essa ou por outra situação e que está muito lá embaixo no fundo do poço, pode achar que pode dar a volta. Não pode achar, tem a certeza absoluta, Pronto, não é pode, exato. tem a certeza absoluta Exatamente. que pode dar a volta por cima. Exato. E então tem agora uma clínica muito grande, conceituada, mas que já não é só a clínica, era isso que estávamos agora a falar. Exatamente. Não é? Eu tenho a minha clínica está mesmo dentro do El Corte Inglês, e a minha escola, que é o BAFA Academy, onde eu já trouxe os melhores micropigmentadores do mundo, de vários países também, porque para mim, no início da minha carreira, eu sei o quanto é difícil. É uma formação cara, e eu sei o quanto é difícil sair de Portugal para uma pessoa que está a iniciar na área e conseguir tirar uma formação com grandes profissionais, dos quais eu já terei, dos quais eu já trouxe a Portugal. Então, eu sinto um orgulho muito grande nesse projeto da escola, na evolução que eu trouxe da micropigmentação até Portugal, a vida de muitos profissionais que começaram a trabalhar, que tiraram seus primeiros cursos conosco no BAFA e hoje têm as suas vidas completamente estáveis e começaram... Porque falou que há muitas pessoas que procuram esta área, não é? Exatamente, As pessoas têm que viver de alguma mas coisa, acaba não é? que transforma a vida dessas pessoas, porque é tão gratificante, gente, a gente fazer uma coisa que gosta e ainda por cima ganhar dinheiro, e aquilo de querendo e que ajuda, porque querendo ou não, mesmo quem veio por dinheiro, para essa profissão por dinheiro, não vou dizer que não trabalho por dinheiro, porque todos nós temos que trabalhar. Exato. Todos nós temos, principalmente com empresas, não é? Em Portugal é muito complicado. Os nossos impostos estão muito caros. Exato. Então, fica aqui a temos nota, que trabalhar. que é uma coisa que muita gente fala, Exatamente. Não é? Que está a ser muito difícil. Difícil manter, principalmente grandes... com essa pandemia. Sim. Temos mesmo que fazer a diferença e continuar todos os dias com a mesma energia, com a mesma força, com a mesma garra, porque senão há tantas coisas, a gente aqui está a falar a parte boa, mas até chegar até aqui, quantas tropeções, quantas coisas já passou, não é? Porque nunca hoje em dia... Nunca achou que afinal não era bem isto? Por acaso não. Pelo que... Às vezes fazia trabalhos que não gostava, mas nunca cheguei a falar assim, eu sempre vou fazer melhor. E aí ela tirava outra formação, outro mestre, com outra especialidade, mas nunca pensei que não, porque era uma coisa que eu realmente adorava, eu faço sempre um suspense, o cliente vê até a parte do designer, onde eu faço o mapeamento facial, onde eu faço o projeto, e depois vê o espelho do designer. Mas depois disso, só a partir do momento que mostra a cor, quando acaba, porque a emoção que é de pegar o espelho, a pessoa, e eu pego o telemóvel, mostro como é que a pessoa era, como é que entrou, e como é que ela vai se ver o espelho. Ai, é uma
coisa que não dá para explicar. É uma emoção tão grande. Pois elas choram, eu choro. Eu sou uma manteiga derretida. Então, para explicar aqui, micropigmentação é esta arte ou esta técnica Exato, de implantar pigmento, sim. Dói. Pronto. É assim, as Podemos minhas comparar com o quê? clientes... Depilação. não podemos, olha, eu costumo dizer Ali a Sandra assim, está a dizer que não, ela não vai mais a dizer que não. Depois já temos que perguntar a ela também. É assim, vai da sensibilidade de cada pessoa. Exato, sim, É assim, eu sempre optei por trabalhar com bons produtos, boas marcas, e eu digo que tem uma pomadinha mágica, não é? Ah, é? Não se pode dizer sim. anestésico. Tem uma pomadinha mágica, as minhas clientes até dormem. A sério? Dormem. Eu falo, dorme o sono da beleza, então até ressonam ali. E eu falo, um dia alguém tem que me autorizar eu a filmar alguém de vocês a ressonar aqui, porque assim acabava as dúvidas. Não sei se as dúvidas. ladies vão gostar de aparecer a Som, ressonar. um vídeo, sim. Exatamente. Mas não, eu sempre trabalhei, porque nós mulheres andamos sempre acompanhadas, não é? Basicamente. Sim, sim. E os brasileiros não, o brasileiro faz tudo pela beleza, mas cá em Portugal não. Então eu vou com a minha amiga, fiz as sobrancelhas e então, tá linda, maravilhosa. Aí fala assim, olha, mas doeu. Ai, credo, quase morri de dor. Vais querer fazer? Não, pois não. Nós estamos agora aqui a ver um vídeo que também nos vídeo, sim. enviou, não sei se quer Comentar? Sim, alguma coisa. isto é uma técnica que é uma técnica de indutor manual. Isso é uma técnica da qual eu estava a dizer que é Contebori, uma técnica manual, que ela basicamente só faz fios. Ali eu estou a fazer um esfumado com uma agulha circular para preencher, porque aquela pessoa não tem realmente quase nada. Tem um vazio muito grande, tem uma falha muito sim, visíveis. Então eu estou a fazer um preenchimento com indutor manual para dar mais volume, nas sobrancelhas. Mas fica muito real o trabalho. Pois. Principalmente para quem já tem um bocadinho, não é? E vai dar E este mesmo volume. quem não tem, muitas pessoas, quando tem... eu trato muitos pacientes com alopécia universal, areata, Sim, nós temos e depois que também, não já tem vamos mesmo mostrar. nada. Sim, e que se nota muito a diferença, não é? Nota. Aqui estamos faz a ver toda a diferença. Sim, faz toda a diferença na autoestima, na maneira da pessoa se sentir. Sim, Completamente. As sobrancelhas, eu costumo dizer, é a moldura do nosso rosto. É verdade. É onde nós expressamos tudo. Nós estamos zangada, conseguimos expressar. Estamos tristes, através das sobrancelhas nós conseguimos expressar. Tem estudos, até os animais nós conseguimos ver através das sobrancelhas como é que eles estão felizes, estão tristes, desabaixo, porque as sobrancelhas realmente é a moldura do nosso rosto. Com os olhos, não é? Porque Exatamente. é o que parece que dá define o que é que os olhos dizem. Exatamente. Agora com as máscaras as pessoas dizem muito que é difícil ver expressões, é difícil. E eu sempre dizia assim, Não. eu sempre olhei para os olhos das pessoas, Exatamente. portanto, para mim é claro que é melhor ver toda a expressão, o sorriso, exatamente. mas aqui diz muita coisa, portanto concordo. As sobrancelhas diz tudo, a gente mesmo com máscara, a gente sorri, Exato, a gente e sabe sorri que com está a os olhos, sorrir, sim. porque os olhos sorriem, cria toda uma harmonia às sobrancelhas. Eu estive em Dubai durante a pandemia, não é? E lá estão sempre habituadas a usar, faz parte da cultura deles, usarem burcas e tal, e estão sempre tapadas. Então, a parte do olhar é muitíssimo importante, é extremamente importante. Então, eles dão prioridade máxima às sobrancelhas e aos olhos. É muito giro a cultura lá. O que elas valorizam, exatamente. Então, micropigmentação não é só sobrancelhas, não é? Não, está longe disso. Micropigmentação é o começo às sobrancelhas. Começam pelas sobrancelhas. Eu digo, por exemplo, no curso que eu vou dar agora, nesse mês, é o começo. As pessoas começam pelas sobrancelhas, ganham alguma destreza e depois passam, se for, por exemplo, com o indutor manual, um curso de microblending, não. Mas se for com dermopigmentação, com dermógrafo, começam com as sobrancelhas, ganham alguma experiência, ganham prática
Então, depois vem a parte dos lábios, vem a parte do eyeliner, depois vem outros tipos, vários tipos de técnica. Na sobrancelha tem técnicas de fio a fio, hiperrealista, tem uma combinação. Os lábios tem aquarela lips, tem efeito batom, tem de correção. O eyeliner tem eyeliner esfumado, eyeliner gatinho, só a linha das pessoas. Então, é um mundo. Eu era o que eu, como não sei fazer, era a única solução para ter eyeliner assim, sem estar a pedir Então, alguém. as sobrancelhas eu digo que é o ponto de partida, começam sempre aí. E é só o primeiro degrau da micropigmentação, porque ele é tão grande, tão vasto, que o profissional, se ele realmente quer entrar nessa área e fazer a diferença, ele tem um leque de oportunidade muito grande. Por isso que eu acredito que é uma profissão que realmente vale a pena, porque Vale a pena a pessoa o cliente apostar. que faz a sobrancelha faz os lábios, o cliente que faz os lábios faz um eyeliner. Nós Então, temos aqui também algumas fotos a passar, mas podemos continuar a conversar. Ok. Mas para as pessoas verem a diferença, não é? diferença, Porque sim, às sim. vezes estamos só aqui a falar, mas nota-se muita diferença, é uma diferença. nestas Isto pessoas. é não logo após o procedimento, esse é um trabalho de reconstrução. Ela tinha um pouco de micropigmentação por baixo. Este também, não, este é fio a fio. Ok. Tem à frente muito pouco. Isso já é uma senhora que tem 73 anos de As idade. pessoas com idade mais avançada têm muita tendência a perder, não é? Da mesma Muito, maneira que se muito. perde E o com o cabelo. passar dos anos, não é? Antigamente se afinava muito as sobrancelhas Pois e era. eram arredondadas. Sim. Então, As modas vão passando, não vão é? passando e com o passar dos anos, realmente aquele bulbo capilar, o poro fecha e ele realmente deixa de nascer com o passar do Pois é. tempo. Então, o que tem Aqui, para um muito, homem, sim, não é? sim, Ele tinha sim, uma sim. falha. Sim, uma sim, falha, sim, 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 sim. sim. Eu atendo muitos homens. Muitos homens, não é? Que têm, e eu não vi nenhum aqui, mas tinha para lhe perguntar na barba também. Isso Os já homens é uma têm as remoção. sobrancelhas. Isso é um trabalho de remoção, do qual a parte embaixo, aqui em cima, foi feita uma primeira sessão. E logo numa primeira sessão conseguimos ver já um resultado muito grande na remoção da micropigmentação, que é um Ok. laser próprio para remover Portanto, aqui pigmento. tirou. Aqui eu estou a tirar. A Sim, cliente ok. chegou naquele estado Pronto, e ali ok. com uma única sessão Já saiu bastante, Ok. sim. É o que eu digo, as pessoas que vai ter comigo, isso é a nova tendência que está a usar agora, que é o efeito make-up, que é o efeito esfumado, que é a sim, última sim, sim. tendência, que fica como se fosse um pó da maquilhagem. E é a queridinha do momento. É Antigamente era o que todo mundo queria, ai, quero fios e fios, porque é natural. Essa técnica fica muito natural também. E todos nós, queremos ou não, passamos sempre uma maquilhagem, Uma sombrazinha. uma ali. sombrazinha, assim. E este é o efeito que dá. É feito manutenção, é necessário fazer a manutenção. É feito assim, o procedimento faz a primeira vez, entre 30 a 45 dias, pode ser preciso ou não. Este é um caso também, eu já continuo aqui. Sim, sim. Isso é um caso também que é uma reconstrução. Esta senhora também veio de um acidente, onde foi Claramente aqui feito um vê-se a enxerto. importância disto, Exato, exatamente. Ela tinha o lado de lá. E eu tratei também toda a parte dérmica primeiro da pele dela, porque é uma pele que foi um enxerto extremamente fina, do qual nós não podemos já passar ali, porque vai rasgar aquela pele. Sim. Ok. Então foi feito todo um tratamento estético para recuperar, para dar alguma elasticidade naquela pele, para revitalizar, para depois a pele receber a parte da micropigmentação. Sem rejeitar e sem ser... Exatamente, sem fazer expandir pior, o pigmento, que é um detalhe. E há não é? cuidados após Claro, o claro que tratamento? sim. Há cuidados após, não molhar as sobrancelhas, mas está sempre a limpar elas. É muito importante, porque o que faz criar a crosta? É como a gente cai, a gente magoa, nosso organismo deita aquela linfa. Sim, sim, Se ela seca, ela vai virar uma crosta. Mas se a gente tiver sempre a limpá-la com um disquinho úmido e colocar o home care, colocar um cremezinho, mantê-la sempre hidratada, ela não vai passar pelaquela parte de cicatrização, não vai passar pelaquela parte de
aquele com crostas, aquele aspecto muito Sim, feio. sim. Ok. É bem tranquilo. Então, como eu estava a dizer, aquela senhora, ela foi feito também toda uma parte de tratamento de pele para depois a pele poder receber, porque se eu colocasse logo o pigmento expandia. Que aí, no caso que perguntou, mas é preciso fazer depois retoque? Sim. Logo quando se faz a micropigmentação, entre 30 e 45 dias, não é todas as pessoas, mas se, por exemplo, se não cuidou direito, ou se apanhou sol, ou por alguma razão, tem o retoque. Logo após 30 a 45 dias, que não é em todos os casos, mas pode ser preciso fazer. Se o cliente quiser o mais escuro, aumentar a tonalidade, pode sempre fazer um retoquezinho. Mas tirando isso, varia muito. A maioria das minhas clientes voltam com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. É muito tempo ainda, Se for não é? muito jovem, voltam com 10 meses, 11 meses, porque gostam mesmo delas muito evidentes. Ok, Mas sim. a partir das minhas clientes, a partir dos 40, 45, voltam sempre 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, até 2 anos. Já. Depois a pessoa também se habitua a ver aquilo assim e Hábito, quer não ver consegue, aquilo. eu não consegue. Igual está ontem eu sem estava a aquilo, não é? dizer para uma cliente, Sim. ela olhou para mim, Luciene, e eu falei, então, como é que se sente? Olha, sinto que eu vou ter um problema. E eu, mas o que foi? Eu sinto que agora não consigo viver sem ti. Pois, esse problema é realmente um problema. Você já não consegue viver sem as minhas sobrancelhas. Agora precisa ter sempre. Bem, nós estávamos aqui a ver estas imagens, eu não tenho agora, são mais exemplos, não é? Sim, sim, Mas isso nós- já é um efeito make-up, é uma pessoa Pronto, jovem que adora sim. andar maquilhada, gosta Pronto. de levantar o olhar, isso é tipo um efeito lift, onde levantamos, arqueamos mais a sobrancelha. Pronto, porque nós vamos... os lábios, não é? Que há Isso bocado é uma falava. neutralização. Isso é uma neutralização de lábios. Os lábios eram muito escuros, né, castanho. Sim. Então nós fazemos a neutralização e isso é logo após o procedimento. Pronto, e a pessoa fica Sim, outra e às sente-se vezes outra. se o fototipo de pele for um fototipo de pele sim, for realmente muito escura Muito a pele, pode ser preciso mais do que uma sessão. Pronto. Aí neutralizamos, deixamos realmente um tom de um lábio, né? Tipo o seu. E depois podemos realmente introduzir uma cor. Eu, por exemplo, não tenho batom. Pois, exato, Pois, já sim, foi, sim. não é? Olha. Exato. E estamos aqui a ver este do Isto é uma eyeliner, técnica não é? também já mais avançada, não é? Que é um efeito um eyeliner com esfumado, que fica Fica muitíssimo muito delicado. giro, sim. Fica muito bonito. Fica muito bonito. Isto é um mundo. Mesmo. Isto é um mundo. Ela também não tem batom? Ela não, isso foi um procedimento que eu tinha acabado de fazer e ela fez os lábios. E está contente. Está vê-se muito contente. perfeitamente Está sempre que linda. está Muda, sempre... muda na altura muito. tivemos a Fez usar um sempre brow máscara. lamination Sim, nas sim. sobrancelhas e fez os lábios. Aqui é a remoção, Uma não é? remoção de tatuagem, que acaba por ser tinta, acaba por ser pigmento na mesma. Está aí numa camada mais profunda do que propriamente a micropigmentação. Demora um tempo maior para sair da pele, mas nós também conseguimos atingir bons resultados na remoção de tatuagem. E nós agora acho que temos aqui, vamos mostrando aqui estas fotografias, mas nós queríamos hoje dar aqui alguma força a este lado médico, este lado que não só que reconstrói mais do que só Exatamente. sobrancelhas, reconstrói vidas Reconstrói e tudo, não é? vidas, exatamente. E então nós, se calhar, se a Cláudia concordar, Luciane não veio sozinha. não veio sozinha. Trouxe uma convidada. Exato. Nós vamos aqui só lançar um separador e voltamos De seguida. já rapidamente para receber então uma convidada que a Luciane nos trouxe. Até já. Até já. E estamos de volta. Exatamente, e temos estado aqui numa conversa que poderia durar várias horas, não é? Sim, é muito interessante. É um mundo, realmente. É um mundo, exatamente. Estamos a falar sobre espetacular. Sim, micropigmentação. Estamos com a Luciene. E certo? agora E agora?
Não, E agora... ainda tem que esperar mais um pouco. Vocês aí têm que... Nós já sabemos, Nós já sabemos sabemos, tudo. exato, já fomos preparadas, mas sim, ainda na primeira parte tivemos então a conversa com a Luciane, teve então a mostrar este mundo da micropigmentação, todos os trabalhos que ela já executou em pessoas, mudança de vida nas pessoas, portanto, muito interessante E que aconselho passa mesmo muito a ver. além só desta parte Da beleza. estética de vou ficar Sim, mais sim. bonito, que é muito importante, não estamos a tirar o mérito disto tudo, mas de também ajudar a recuperar. A própria Luciane contou um bocadinho aqui do porquê que veio para esta área. Se não ouviu, quando terminarmos, depois volta para trás e vai ouvir, Sim, porque exato. Vale a pena. é muito interessante e com certeza vai motivar também algumas senhoras aí em casa. E conta-nos um bocadinho como é que foi esta transição de uma situação não tão boa para hoje ser a empresária de sucesso e que hoje nos vem também aqui a apresentar um projeto, que é o projeto Mudar Vidas. Exato, estou a dizer bem, não é? Projeto Mudar Vidas, exatamente, onde a Luciane ajuda, porque hoje já tem esta capacidade e tudo isto, não é? Ajuda outras pessoas que não têm tantas possibilidades a poderem usar a micropigmentação para terem a sua vida restabelecida, restaurada, pronto. E vamos conhecer essa história. Então, na primeira parte tivemos aqui alguns exemplos, né, na própria vida da Luciane, e daqui a bocadinho vamos ter a oportunidade de ver então uma mudança de vida em que a Luciane está a ajudar uma pessoa, que já podemos referir. Exatamente. Então, muito bem-vinda, Sandra. Obrigada. Olá, Sandra, muito bem-vinda. Obrigada. Muito boa obrigada tarde por a ter todos. aceito o nosso convite, que não foi o nosso, foi o da Luciana, mas Exato. obrigada, estendemos aqui o nosso convite. Exatamente. Obrigado por ter alinhado na ideia da Luciane. É muito Sim, importante. porque também é importante ajudar outras pessoas. E por aquilo que eu passei, convém ajudar outras pessoas também. Sandra, muito rapidamente, e o que é que se passou consigo e o que é que está a fazer agora? Eu tive um acidente grave, vai fazer agora 8 anos, uma explosão. Tenho 64% do meu corpo queimado, principalmente a cara, as mãos, pernas. Foi praticamente quase tudo. E agora o que eu estou a fazer com a Luciana é o tratamento da pigmentação na cara. Já que não posso fazer nada nas mãos, pelo menos a cara. Nas mãos não pode fazer nada, não tem. Não. Pelo menos na cara, que é para dar outra vida, caminho à minha vida. Exatamente. E tem sentido que desde que está a fazer isto tem de alguma maneira ajudado a sua autoestima? Tem, bastante. Poder fazer alguma coisa, eu acho que isso se calhar é aquilo que... É. E tenho visto resultados espetaculares. Como é que encontrou a Luciane? Foi através de uma colega minha que Por acaso Lá passou no estão vídeo um mulheres. bocado. Foi. Sim. Lá está, as mulheres contam. Por acaso é uma senhora que demos um exemplo ali, que era uma reconstrução onde teve um enxerto. Sim, que nós vimos, exatamente. E foi através Mulheres ajudam dela mulheres. que eu soube. E viu a diferença nela, E não vi é? a diferença, ela sempre me disse, e vamos. Vamos agora. Porque senti-me preparada, porque também perdi o meu pai, fez agora 1 ano, e depois é que eu ganhei coragem para começar esse tratamento. Para ser uma nova Sandra. Exatamente. E como é que tem estado a correr o processo? Bem, noto já diferenças espetaculares. Mas nós não a conhecemos antes, não sabemos. Exatamente, mas noto já diferenças muito grandes. A pele da Sandra, a testa principalmente, quase não mexia. Pois, não tinha, ficava sem A expressão, parte da não é? boca, do nariz, era muito repuxado. Eu podia já, se calhar um outro profissional com menos know-how, já introduziria ali logo pigmento e não ia correr bem. Aqui nós já estamos há quantos meses, Sandra? Já está há 2 ou 3? Acho que desde junho ou julho. Desde junho ou julho. Estamos a tratar toda a parte dérmica da pele dela, não é? Todo um trabalho. A pele dela era completamente baça, não tinha vida nenhuma. Hoje, se nós olhar, a pele dela está luminosa. Está completamente. Ainda ontem teve lá fazer uma da sessão de tratamento. É verdade. A boca era completamente repuxada. Fica sem expressão, não é? Sim, sem expressão aqui, e era sem expressão repuxado. aqui. E a parte Só tinha das os olhos. cicatrizes tinha relevos muito grandes. A parte das sobrancelhas também tinha relevos muito grandes.
E agora, para o mês que vem, já vamos poder fazer as sobrancelhas, vamos reconstruir os lábios, vamos fazer um eyeliner. Iluminou-se. Eu não sei se nós vimos. Depois que ela Não sei se estiver nós pronta, a vimos. gente pode vir aqui para vocês sim. verem. Eu ia antes. mesmo dizer isso. Primeiro sim, porque era vi o ótimo. sorriso da Sandra a iluminar-se quando falou que disse que lhe ia fazer sobrancelhas. Não sei se viram lá em casa, mas eu vi, reparei, registrei, foi E muito bonito. vê lá, não Foi um sente. sorriso assim, foi. Estavam a falar tudo, a pele está, não sei o que. Quando disse, vou fazer as sobrancelhas. A Sandra iluminou-se, porque para o mês que vem vou fazer as sobrancelhas, portanto faz muita diferença. Faz, E a muita. seguir dizer isso, que gostávamos muito de ver aqui. Ainda não nos vamos resultado. despedir, que ainda temos tempo, atenção. calma. Mas gostávamos muito depois de ver aqui todo este. E tenho muitas pessoas que já sabem, de médicos que me acompanharam desde o início do acidente, que dizem, pois Sandra, vens cá que é para a gente ver como é que ficou. Pois. Para depois eles também recomendarem aqui. Claro. as pessoas Até os verem dermatologistas dela têm elogiado o trabalho, têm notado muita diferença. isto. Pois, acredito. E vamos poder reconstruir. O lábio já vai conseguir, vai ser a última das partes a tratar. Vamos começar pelas sobrancelhas, depois o eyeliner e o lábio. Até lá vai sempre fazendo tratamentos e vai ser um dos últimos processos que vamos fazer. Vai ser a parte da reconstrução dos lábios. Luciane, este projeto, que é o seu projeto Mudar Vidas, é feito para pessoas específicas. Portanto, aqui a Sandra não é bem uma cliente sua, não é? A Sandra, no momento, é uma cliente, porque ela Sim. também veio através da seguradora dela. Uhum. Mas há muitas pessoas que não têm uma seguradora. Ok, Tá? pronto. E este, sim, tem a parte do cliente, mas tem a nossa parte sempre De humana, ajudar, sim. de ajudar sempre ao próximo, não é? Que às vezes não contempla uma coisa, mas a gente acaba que faz na mesma. A Sandra, pronto, tem uma seguradora, mas muitos outros, a maioria dos casos, infelizmente, não tem esse apoio, não tem nenhuma seguradora. Pessoas que sofreram esse trauma ou que desencadeou uma alopecia, um cancro, não há seguradoras para isso. Então, não, entra não o nosso cobrem. lado humano, não é? O que é transformar a vida de uma pessoa uma vez por mês. Que é o Portanto, caso. Era isso que eu queria que explicasse. O que é este projeto e como é que funciona? Sim, as pessoas enviam-nos uma carta a contar a sua história de vida e depois nós selecionamos uma pessoa e oferecemos esse serviço. Uhum. E uma vez por mês faz isto com alguém? Exatamente, e faço isso com alguém. Mas é uma sessão ou é até aquela situação específica estar resolvida? Como é que funciona? É até ficar resolvido. Por Portanto, exemplo, se for uma vez por sobrancelhas, mês, às vezes, normalmente, em casos de acidente, em casos de alopécias, em casos de reconstrução, é preciso mais do que uma sessão. Porque é uma pele que não é uma pele saudável, não é? Que vai sempre precisar de mais do que uma sessão. que é como uma Sandra, não é? Portanto, no fundo está a Vai, dizer, sim. quer fazer as sobrancelhas, mas não pode fazer já, porque primeiro tem que tratar a pele. Sim, mas, por exemplo, num caso de uma alopécia, não. Mas, por exemplo, a pele de uma alopécia é uma pele completamente diferente. Então, nós fazemos um efeito, do qual eu faço uma base, um efeito make-up, dou uma estrutura, dou um formato e depois faço uns fios que é para dar um aspecto de hiperrealista, para fazer tipo um efeito 3D. Então, é sempre preciso mais do que uma sessão para realmente ficar. Para quem tem estas Exatamente, coisas. quando é uma reconstrução de auréolas também. Que não falámos muito há pouco, Não, mas também faz, não é? A reconstrução de auréola também sempre precisa fazer um retoque, realmente precisa depois. É uma pele que não tem uma boa cicatrização, porque aquela pele ali não tem uma boa circulação. Então, tem sempre que fazer um retoque, realçar a cor. Então, é sempre mais do que um procedimento, acaba por ser mais. E no caso da Sandra, qual é o cuidado que ela tem de ter após o tratamento? A Sandra está a ter vários cuidados após, está a fazer uma linha muito grande em casa de tratamentos em casa, que nós fazemos na nossa parte, e ela tem que fazer a dela em e casa. o que é que faz? Quer-nos... Faço a minha limpeza de manhã e à noite. E os produtos, não E é? os produtos. Os cremes que tem que Que passar tenho que- próprios. Exatamente. Já tinha que fazer antes de estar aqui com o Luciano, porque
pronto, já disse que isso já aconteceu há alguns anos, portanto já sim. a sua Mas não vida desde fazia. esse tempo não fazia. Não. Não, só apenas passavam os cremes que eram lhe eram autorizados receitados, para, não é? para a pele queimada, praticamente. Que também as pessoas ficavam admiradas porque quando olhavam para mim pensavam que eu já tinha feito alguma cirurgia. Eu disse, não fiz nenhuma cirurgia. Praticamente era dos cremes que eu usava antes de começar agora este tratamento. E as pessoas já notam bastante a diferença, de uns meses para cá já notam bastante a diferença. Portanto, não só o tratamento, mas também esses cremes e essa Exato, indicação que tem importantíssimo, sim, tem porque estado a dar. nossa pele alimenta como nós, precisa de água, precisa de cremes, ou à base de óleos, ou à base de água. Nossa pele também se alimenta como nós, precisa de ter cuidado, precisa de ser limpa, precisa de tudo. E Sandra, sente-se, percebo que é uma situação complicada, não é? Mas sente-se aqui a ganhar alguma esperança, alguma... Sim. Foi-se abaixo em alguma vez durante este processo todo, este tempo todo? Fui, muita vez. Não foi fácil, mas, como dizia, eu sou uma guerreira, consigo dar a volta por cima, porque eu aceitei aquilo que me aconteceu. E a minha história no hospital onde eu ando a ser seguida, que é no São Francisco, em Leiria, toda a gente conhece a minha história. Mesmo pessoas que agora aparecem com queimaduras, a minha história vem sempre ao de cima. Vão contando a sua história como um exemplo Exatamente, de superação e exato, porque eu também queimei esta parte da zona da cabeça, que lá está, também era para usar peruca, mas acabei por não usar. Tive que usar 2 expansores para esticar o couro cabeludo e graças a Deus tenho o meu cabelo. Tem um cabelo jeitoso. Exatamente. E é o meu cabelo. E é o seu cabelo. E é isso é uma vitória, não é? E É. então, e agora com isto de ter encontrado a Luciane, de se ter encontrado aqui mutuamente, não é? Traz alguma esperança nova, alguma... Traz. A pessoa poder fazer alguma coisa ou sentir que está num caminho, porque vai lá uma vez por mês ou não sei quantas vezes Não, e vai mais fazendo os que seus uma. trabalhos, as suas coisas em casa, mas isto traz-lhe alguma coisa de... Traz uma felicidade muito grande. O olhar no espelho transforma todos os dias. Mexe muito com a autoestima. Mexe. Sim. Mexe. Incrível. Muitos parabéns. Obrigada. Muito Muito obrigada. Incrível, sim. É importante referir a força que a Sandra teve, nem todas têm. A força Pois, que é eu verdade. tive, nem todas têm. Sim, Mas porque ambas não têm um olhar abatido. às vezes não utilizam ela. Há momentos que a gente realmente tem que falar, olha, ou eu continuo aqui e vou cada vez afundando mais, ou eu faço qualquer coisa disso. Porque a Sandra não teve muito apoio, ela teve a força dela interna e de uma grande mulher, mas apoios, ela não teve apoio. Depois falámos sobre isso também antes e queríamos reforçar para se alguém também quiser aqui dar um jeitinho, alguém que nos esteja a ver, não é? Que a Sim, Sandra a não Sandra teve... já devia estar reformada, porque ela Teve um perdeu a acidente de trabalho, não sensibilidade, foi? as mãos não têm os Sensibilidades. tendões, não tem sensibilidades, já era para estar reformada e não está. Então essa força que ela fala parte dela, não é uma força que partiu de ajudas que ela obteve assim à volta dela, apoios. Ou seja, não está a viver de nenhum rendimento, não Não, está a viver da baixa, não. está a viver... Já era para estar aposentada e Pronto, neste já momento podia. encontra-se de baixa, Pois, que não é correto, não é? exatamente. Que já Portanto, vai a caminho de 8 anos. que eu 8 tive. anos à eu espera tive. e vai fazendo a junta médicas e essas coisas todas para verem como é que está. Exatamente. E o que é que acha que vai acontecer na próxima junta médica quando virem que está mais nova e mais gira? Não sei. Não faço a menor Não ideia. faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas vamos acreditar que Vamos. vamos aqui com a televisão chegar mais longe e que também... Exato. É E poder outro ajudar também pessoas na minha situação, ou pior ainda. E Falou tenham que, coragem. Ser um que bom aceitou isso. Aceitou, mas não aceitou ficar na mesma. Não. Ou seja, quando diz que aceitou, não sei se é isto que disse, mas que aceitou que aconteceu, não Exato. ficou só a pensar porque é que isto me aconteceu a mim, Não.
mas decidiu, aconteceu, e agora o que é que eu vou fazer para mudar? Dar a volta por cima. Dar não a é? volta por cima. Sim. Exatamente. E graças à minha família, novos amigos que fiz, que me têm apoiado imenso, tenho conseguido isso. E tem um sorriso bonito. Muito Ai, obrigada. muito. E acreditamos, não, porque tem mesmo um sorriso bonito. Obrigada. E um olhar bonito, e acreditamos mesmo que da próxima vez que nos encontrarmos... Já nem me conhecem. Exatamente. Como assim? Como assim? Como assim? Prepara! Se prepara, exatamente. Exatamente. Nós estamos aqui a entrar na nossa reta final, não é? Ainda temos aqui uns minutinhos. Luciana, alguma coisa que acha importante Onde é que a podem referir? encontrar? Como é que podem ir ter consigo? Essas coisas todas. Podem me encontrar, se for a nível de tratamentos, pode me encontrar no El Corte Inglês, no piso da Subcave. A clínica chama-se Clínica Luciene Rebelo, tem mesmo Portanto, é o meu fácil, nome. é o seu nome, fácil, é o pronto. meu nome. E se for a parte de formação, é bafa.pt, bafa.pt. BAFA significa Bioarquitetura Facial Avançada, é o nome da minha escola. E Bafa, eu acho que é mais fácil para decorar, Bafa, mas Só escrever bafa.pt e tem lá todas as informações, onde também vou trazer grandes nomes da área da micropigmentação, que já reabrimos de novo, graças a Deus. Vou trazer o campeão mundial agora em novembro, onde vou estar fazendo um grande evento em Portugal para os micropigmentadores, evoluir e continuar inspirando cada vez mais mulheres, tem vários homens nessa área também, mas inspirando cada vez mais essas pessoas continuar se especializando, se profissionalizando cada vez mais, elevando mais a fasquia, para tornarem-se grandes cada vez mais e fazer dessa profissão realmente uma profissão que faz a diferença na vida das pessoas. E na clínica, quais são os tratamentos então que faz? Tudo que seja tratamentos de corporais, faciais, depilações a laser, remoção de tatuagens, que é, na verdade, micropigmentação, toda a parte de micropigmentação, e agora temos uma vertente capilar, mesmo tratamentos capilar. Antes de chegar a fazer um implante, fazer esse tratamento, ou mesmo uma pessoa que fez um implante de cabelo, vai lá porque aquele couro cabeludo precisa ser tratado. Então, temos um leque muito grande de serviços estéticos na clínica. para mulheres e para homens. Para mulheres e para homens. Vindo ali homens, Tratamos pessoas. barbas, exatamente. Os homens, gente, eu faço muitas sobrancelhas masculinas, os homens são muito vaidosos. Ai. Estão a gostar muito. Eles estão a gostar disso. sim, são Então, não é a muito. mulher que dá só despesa na área da beleza. As barbas e também, se agora esta parte capilar, os homens normalmente têm mais situação de ser carecas, não é? Do que as E mulheres. na micropigmentação, normalmente é em caso de cicatrizes, ou falhas, ou por acidente também, e reconstruem sempre as sobrancelhas, ninguém dá por nada, mas estão lá feitinhas. Estão lá feitinhas, exatamente, é isso. Bem, temos que nos despedir. Temos. Não é verdade? Mas vai voltar. Vamos Exatamente, voltar. vai voltar. E a Pois Sandra é. também. Tem que ser mesmo, está bem? Isto é que vai ser um antes e um depois. espetacular. Exatamente. Temos que guardar Pois o é. número deste programa para mostrarmos a diferença. Pois é. Ou então a Sandra traz-nos algumas fotografias. Foi uma alegria. Combinamos, a sério. depois combinamos. Exatamente. Bem, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muitos parabéns. E muito obrigada. Muitos parabéns pelo seu projeto. Muito obrigada. E Obrigada. parabéns a si e parabéns a si pela Claro, com coragem. a força, pela coragem. E continue tudo a correr muito bem. Está bem? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E nós estamos bom, aqui, pois foi foi. muito Foi agradável, bom, foi foi muito espetacular. bonito. E agora devia estar aqui a ver elas abraçarem-se. Abraçar Muito bonito. É uma alegria Mudança fazer de isto. vida, Quando é exato. assim, é uma alegria. É, não É uma é, alegria. Já tinha saudades desta cadeira. É verdade. Hoje posso dizê-lo Ahá. com verdade de coração. Pronto, e assim terminamos mais um programa. Se não teve a oportunidade de ver desde o início, volta agora atrás, porque foi um programa que vale mesmo a pena de assistir. E voltamos no próximo programa pelas 15 horas. E não se esqueça as nossas redes sociais, tanto o Facebook Conversa de Mulheres como o Instagram Conversa.mulheres, para que esteja sempre dentro do assunto. E não se esqueça, estamos aqui para a motivar a ser a sua melhor versão. E hoje ouvimos 2 histórias de vida que eu acho que valem a pena lembrarmos naqueles dias mais dark, mais difíceis. Um grande beijinho. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá. Tchau.